Por ser de dimensões continentais, o Brasil tem seu agronegócio específico em cada estado ou cidade do país, em relação aos cultivos ou criações. Na região de Andradina, Mato Grosso do Sul, por exemplo, os avanços da agricultura, numa região onde a pecuária predomina, já são notados pelos especialistas. A região ela é característica, né, de pecuária, então a agricultura está avançando, está tendo um desempenho muito interessante, mas dois pontos devem ser frisados. A nossa entre-safra, aqui ela relativamente seca, e na safra, durante o verão, são recorrentes os veranicos, aquelas 2, 3 semanas com falta de chuva, são bem tradicionais. O produtor já está acostumado com esse cenário praticamente toda a safra, diferente lá do Mato Grosso, que tem uma regularidade muito maior na ocorrência de chuvas. Então a gente tem que preparar o nosso sistema de produção pensando nessas situações, ou seja, vai dar muito mais estabilidade para o produtor. É claro que o milho na entre-safra muito interessante, potencial de viabilidade econômica, mas por que não focar ele às vezes numa condição melhor do talhão, numa época de semeadura em que o zonamento agrícola de risco climático vai falar, ó, legal, aqui tua probabilidade de sucesso é melhor. Se a entre-safra vai causar um cenário mais desfavorável para o milho, o produtor tem como opção trabalhar a diversificação de plantas que vão trazer mais qualidade ao sistema de produção, ou seja, realizar o consórcio entre gramíneas e leguminosas. As gramíneas forrageiras, isso aí não tem para ninguém, né? Elas são muito agressivas, muita quantidade de palha, raiz no perfil do solo, então são plantas que vão muito bem nessas condições de entre-safra mais seca, né? Ter o solo ali bastante vegetado. E por que não as leguminosas de cobertura, que já têm características mais distintas. Por exemplo, aquele potencial de incorporar nitrogênio via fixação biológica de nitrogênio, ou seja, uma qualidade gratuita, um potencial de controle de nematóides, se essa for uma limitação ali do talhão do produtor. Então tentar agregar os pontos positivos desses dois grupos de plantas, que vai favorecer, claro, que a soja em sucessão, um próximo milho que vai entrar em uma outra entre-safra, vai agregar bastante pontos positivos. Com o maior valor nutritivo das leguminosas, especialmente em relação aos teores de proteína na forragem e da capacidade dessas plantas de incorporarem nitrogênio ao solo, a contribuição para a produtividade da pastagem e para a economia no uso de fertilizantes nitrogenados também é notado por quem adota o sistema. Porém, é preciso ter cuidado para que tudo saia da melhor maneira possível. A gente tem que tomar muito cuidado, porque aí depende muito da leguminosa de cobertura. Às vezes o pessoal generaliza a informação. Por exemplo, crotalária, todas fixam o nitrogênio, todas têm resistência a nematóide. Não, então a gente tem que ter um pouco de critério técnico. No caso, se tem a presença do animal, a Crotalária spectabilis, ela é tóxica, a breviflora. Já diferente da ocroleuca, da júncia, ou o próprio feijão guandu, que é bastante interessante. O feijão calpi, né, que já é uma técnica utilizada lá no Mato Grosso, bastante interessante, que vai melhorar a qualidade dessa forragem, né, desse alimento para o animal na entre-safra. Então é um modelo de produção que ele fica muito alinhado, tanto em área para produção de palha, em quantidade e qualidade, como para oferta de alimento para o animal em sistemas de integração. Com a boa expectativa que o consórcio traz, Rodrigo mostra como de fato funciona o sistema, para que o produtor possa observar a exploração do solo acontecendo. Nessa trincheira, a ideia é evidenciar um pouco mais então, o papel do sistema radicular dessas plantas. Aqui nesse caso, a gente tem uma gramínea forrageira, né, uma braquiária solteira, fica muito evidente, né, a exploração do perfil do solo em camadas bem profundas. A planta está trabalhando, ela está absorvendo nutrientes lá embaixo, a água está trabalhando durante esse período. Então a ideia de incluir as leguminosas de cobertura aí no circuito, né, elas acabariam trabalhando mais a parte superficial do solo, né, que isso é bem típico das leguminosas, né, um sistema radicular mais pivotante, ou seja, ele vai atuar mais naquela camada superficial, vai ser importante para ativação da microbiota do solo, ou seja, a atividade de micro-organismos vai ser mais intensificada.
Tchau!